Bom, a paz do Senhor de Jesus Cristo, igreja. Amém? Quem está feliz diz amém. Quem está amém, diga feliz. Muito bom. É um privilégio estar com vocês aqui nessa noite. Hoje o pastor me deu a oportunidade de trazer a palavra do Senhor Jesus. É sempre um grande privilégio e um grande temor, né? Estou acostumado a falar para muita gente, mas toda vez que eu subo aqui é diferente. Muito diferente. E hoje eu quero falar um assunto muito importante que vai mexer vai falar o nosso coração. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é que você abra o seu coração. Então eu gosto de fazer uma brincadeira que é assim, ó, faz assim, abre o coração, isso, abre o coração. Toca na pessoa do seu lado, toca nela e fala, abre o coração, irmão. Abre o coração, isso. Coração aberto. Agora a gente vai abrir a mente, tá bom? Então faz assim, ó, abre a sua mente. Vai lá, abre a mente, isso. Agora toca de novo. Toca, tem que tocar e fala, abre a sua mente, irmão. E ele tem que abrir, se ele não abrir, cutuca de novo. Deu certo? Amém. Antes da gente começar, eu vi que muita gente está com a Bíblia aí. Parabéns, igreja. A gente tem uma liderança que Deus colocou no coração dessa liderança, para a gente voltar a usar a Bíblia, ter acesso, ter contato. Eu quero perguntar nessa noite, quem aqui não tem Bíblia papel, Bíblia física? Quem não tem? Não tenho. Todo mundo tem uma? Todo mundo tem? Amém. A minha pergunta para você é, o que te impede de trazer a sua Bíblia? Lembra que o seu coração está aberto, tá bom? Então responda para si mesmo aí, o que te impede, de verdade? O que te impede? O que te impede de se aprofundar na Escritura, de ter esse contato, de ter esse símbolo, como a gente já falou muitas vezes aqui, né? É o símbolo do crente, do cristão. Eu vou tomar bastante água, tá? E a palavra que eu quero ler hoje, para a gente começar aqui, que vai ser nossa trilha, está lá em Êxodo 20, então você que trouxe sua Bíblia, abre aí Êxodo 20, no capítulo 20, versículo 4. Pediram com amor aqui para acender a luz para ler a Bíblia. Mas se quiser colocar no telão aqui, ó, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. E está escrito assim, ó, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, na minha Bíblia está o Senhor, eu já vou falar sobre isso, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdias até 1000 geração daqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Vamos orar? Pai, a ti rendo graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Deus. Senhor, que não seja eu aqui nessa noite, mas o Senhor, o teu amado Espírito Santo falando aos nossos corações, porque é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, coloca as suas palavras na minha boca, coloca como semente no coração dos teus filhos. Que essa semente gerem frutos, prosperem cada dia mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, o tema da minha mensagem hoje é a 4ª geração. E antes da gente começar, para ilustrar aqui, eu gosto de usar todos os elementos possíveis, né? Porque tem pessoas que aprendem mais ouvindo, outras vendo, e outras assistindo. Deu certo o vídeo? Deu? Então pode passar o vídeo, por favor. Aí pode apagar a luz quando é assim.
Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção. Benção, mãe. Benção, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Lude.
fica aí fazendo nada. Desenhando um nome. Som. Aí, pode tirar. Obrigado. A quarta geração. Vou começar. Obrigado. E aí, igreja? Esse vídeo fez sentido para algum de vocês aí? Para quem fez sentido, levanta a mão. Quem caiu fichas? Quem teve sentimentos aí? Legal, é sobre isso que a gente vai falar. Sobre a quarta geração. Vamos lá. Antes da gente falar sobre a quarta geração, eu quero falar sobre o nome de Deus. Eu peguei um pequeno livro ali, lá no céu, da Valnice Milhomes, chamado Orando a Palavra. E esse livro me acrescentou demais. Demais. O Espírito Santo que me conduziu a levar esse livro. E eu tenho lido e orado e declarado e aprendido. E nesse livro tem uma coisa que me chamou muita atenção. E eu prometi para Deus que aonde eu for eu vou falar sobre isso. Quando a gente lê aqui em Êxodo capítulo 20, e no versículo 2 fala assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Na minha Bíblia, que é a Nova Almeida Atualizada, aparece Senhor em letras maiúsculas, todas as letras, desculpa. Na verdade, essa não é a palavra do original. O original tem as letras Y, H, W, H. E a gente, para poder pronunciar esse nome, a gente fala Yahvé, trazendo, assim como Yeshua virou Jesus, Yahvé virou Jeová. Mas você pode falar Yahvé. E por que a gente fala Senhor? Porque é mais uma coisa que veio de geração em geração. E a gente perdeu o nome de Deus. O nome de Deus saiu da Bíblia. O nome de Deus saiu da boca da igreja. Saiu no sentido não de falarmos, mas de calarmos. E eu estou riscando aqui, a minha Bíblia inteira está riscada. Sempre onde aparece Senhor, eu estou riscando e colocando Yahvé, que é o nome dele. É o nome que nós devemos falar e declarar. Porque esse nome fala sobre quem ele é. Senhor não diz quem ele é. Senhor é um título que você pode usar para se referir ao pastor, ao seu pai, à sua mãe, a um policial, a uma autoridade. É um título que te afasta, esconde a grandeza de Yahvé. Esse é o nome que eu te convido a falar no lugar de Senhor, Yahvé. Por quê? Nós estamos estudando no GA, nas últimas semanas, sobre Gênesis, sobre o Antigo Testamento. E aí a gente começou a estudar sobre Abraão. Todos estão comigo aqui? Abraão? Amém. E Abraão, o nome dele era Abrão, e aí foi transformado para Abraão, que significa pai de multidões, mesmo sem antes ter filhos. Deus transforma o nome de Abraão, pai de multidões, porque o nome naquela época, naquela cultura, dizia muito a respeito do comportamento, da característica da pessoa. E Yahvé significa eu sou o que sou, ou eu sou o que serei, o grande eu sou. Yahvé, esse é o nome. Mas por temer muito esse nome, até pela passagem que nós lemos aqui, os judeus passaram a chamá-lo de Adonai, que significa Senhor. E foi substituído Yahvé por Adonai. Quem assiste The Chosen vê que eles chamam de Adonai.
Mas Adonai não é um nome próprio, é um título assim como Senhor. Traduzido, ok? Então, é muito importante que a igreja do Senhor, principalmente a igreja aqui presente dos últimos tempos, que até então esse aqui é o último tempo, certo? Não tem futuro. Tem muito passado para trás, mas futuro não. Nós somos a última igreja até então. E eu creio e oro para isso, que Jesus volte nesse tempo ainda. Antigamente a igreja falava muito mais sobre o céu. Hoje eu percebo que a gente esqueceu de falar do céu. Esqueceu de lembrar para onde a gente está indo. Paulo diz que se é só para essa vida que nós tomamos fé em Jesus, nós somos dos homens os mais infelizes. Para que você está abrindo mão de se divertir no carnaval? Se é só para essa vida aqui, irmão, vai curtir. Vive a vida. Só que se você acredita em Jesus, que Ele te dá vida e vida abundância e vida eterna, salvação, você tem que fazer o que Jesus fez. Porque como é que um atleta, como é que você considera uma pessoa atleta? Basta eu falar que sou atleta? A partir de hoje eu sou um atleta. Virei um atleta por isso? A partir de hoje eu sou crente, virei crente por isso? Um atleta, ele tem que viver como um atleta. Ele tem que dormir na hora que tem que dormir, comer o que tem que comer. Paulo ainda fala, o atleta em tudo se domina, né? Domínio próprio. E o crente? Ele tem que orar quando não tem que orar, jejuar quando deve jejuar, ler a Bíblia quando não deve ler a Bíblia. Se eu nunca li, se a Bíblia fala assim, que a palavra de Deus, né, antes era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo é o quê? A palavra de Deus. Bom, isso aqui é o que nós conhecemos de Deus. Se eu sou crente, eu nunca li isso aqui de capa a capa, eu conheço a Deus? Não, eu não conheço a palavra de Deus. Se eu sou crente e não ando com a palavra de Deus, é alguma coisa esquisita comigo. O que me impede? De verdade? Qual é o impedimento? Será que ele é sentimental, emocional, espiritual, físico? E aí, só para a gente fechar esse assunto aqui do nome de Deus, Yahvé, lá em Salmos capítulo 105, versículo 1, fala assim, deem graças, aqui está falando ao Senhor, mas não é, deem graças a Yahvé, invoquem o seu nome, faça conhecido entre os povos seus feitos. Isaías capítulo 12, versículo 4, e vocês dirão naquele dia, deem graças a Yahvé, invoquem o seu nome, proclamem os seus feitos entre os povos e falem, e como o seu nome é exaltado. Qual é o nome que deve ser exaltado? É Senhor? Yahvé. Quando Moisés vai até Faraó e fala assim, se você ler na minha Bíblia está escrito aqui, o Senhor manda você libertar o povo, e aí Faraó fala, eu não conheço o Senhor. Não é Senhor que ele está falando. É Yahvé manda libertar o povo. E aí Faraó responde, eu não conheço Yahvé. Porque ele conhecia muitos outros deuses, mas Yahvé ele não conhecia. Em Romanos 10, capítulo 13, versículo 14 fala, porque todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Como porém invocarão aquele que em quem não creem? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que o mundo vai ouvir o nome de Deus se nem a própria igreja do Senhor fala o nome de Deus? Esse texto aqui, se você juntar ele com Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que fala assim, eles o venceram, a igreja venceu quem? O diabo. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Então, eu tinha mais coisa para falar aqui, mas eu não vou falar mais sobre isso. Eu acredito que já deu muito sentido nesse ponto, certo? Vamos voltar lá para a quarta geração? Vamos lá. Quando a Bíblia está falando assim, ó, eu sou... Êxodo capítulo 20, no versículo 4 em diante, a palavra aqui usada por visito a iniquidade dos pais nos filhos é a palavra poked, que significa visitar, considerar, e pode ser até punir. Então eu visito, eu considero o pecado do pai nos filhos. E aí na teologia tem uma discussão, mas antes de falar da discussão eu vou voltar no GA, tá? Lá no GA a gente começou a falar sobre Abraão. E foi muito interessante que percebeu-se que Abraão,
ele casou com uma mulher que era estéril, certo? Com Sara. E o filho dele, Isaac, que era herdeiro da promessa de que através da vida dele nasceria uma grande nação, por sua vez casou com Rebeca, que também era estéril. Isaac gerou Jacó, e Jacó, por sua vez, casou com Raquel, que também era estéril. Há um padrão aí, uma repetição de comportamento. E a discussão que há no mundo da teologia é sobre o termo maldição hereditária. Alguns falam sobre maldição hereditária no sentido espiritual. E aí a gente tem que abrir a nossa mente e olhar para todas as conversas e enxergar o que é que a palavra do Senhor diz, né? E todos que defendem embasado por uma interpretação bíblica. Então, por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos, que é uma referência no Brasil sobre a palavra de Deus, ele fala assim, que não existe maldição hereditária. Não existe porque lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, Deus fala assim, aquele que pecar é que morrerá, o filho não carregará a iniquidade do pai, nem o pai carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Por sua vez, o outro lado que defende que existe sim maldição hereditária no sentido espiritual, fala que essa lei trata da responsabilidade e não da herança. A pastora Tânia Teresa e outros pastores que defendem a prática da libertação, fala que uma coisa é a responsabilidade, outra coisa é a herança espiritual. Porque assim como você tem no contexto físico, as leis físicas, uma herança, quando um pai deixa uma herança para o filho, se esse filho não quiser, ele tem que ir ao juiz e falar, olha, não quero essa herança aqui, ele tem que recusar a herança, ok? Ótimo. O ponto que eu quero falar não é nenhum nem outro, não vou falar sobre maldição hereditária aqui no sentido espiritual. Não quero saber se é o pastor, a Tânia Teresa que está certa, ou se é o Nicodemos que está correto. Quero falar do que Jesus falou. Na Nova Aliança, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13, fala assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. E esse argumento da Bíblia, a palavra de Deus aqui, ele vence todas as discussões. Porque um diz que a maldição é espiritual e ela vem acompanhando os pais para os filhos no sentido espiritual, como se no neopentecostalismo, eles dizem, algumas igrejas, tem uma igreja aí bem grande, que tem um canal de televisão, sabe? Tá falando o nome de igreja aqui, acho que não tem necessidade. Mas eles falam assim, que há um espírito na família que acompanha os pais e os filhos. Então, por exemplo, a família tem adultério, é um espírito, é um demônio que acompanha e vai acompanhando a família. E para isso, para que você se liberte, você tem que ir lá na sexta-feira de oração e assim por diante. Beleza? É isso que eles dizem. E o que é que todos concordam? Qual é o ponto comum em todas essas discussões? Todos concordam que se você levar o seu pecado na cruz, o poder do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, ele é suficiente para quebrar toda e qualquer maldição. Certo? Todos eles concordam. Tanto a Tânia Teresa, quanto todos eles concordam. A pergunta é, se eu, que sou crente, filho de Deus, lá, acredito em Jesus, vou lá, declaro, me arrependo, entrego para Jesus as maldições da minha família, entrego para Jesus os meus pecados, confesso para Ele tudo que eu já fiz de errado, por que minha vida não muda? Por que do dia para a noite não há transformação? Por que eu continuo com desejo de pecar, ou continuo com dívidas, continuo com coisas perversas na minha vida? O porquê disso? Por que essa palavra surgiu no meu coração? Estava pedindo para Deus uma palavra, eu nem queria falar sobre isso, na verdade, mas nem sempre quando a gente quer, né? E eu queria falar sobre coisas mais espirituais, sobre o céu, como eu falei, que eu acho uma necessidade. Mas eu fiz um post no Instagram. Esse post era até um desabafo.
Deixa eu achar ele aqui rapidinho. Que eu falei mais ou menos assim, ó. Tá pesado, eu escrevi. Tá pesado porque você está resolvendo a treta de pelo menos 4 gerações anteriores. Continue. A sua missão é salvar a próxima. E o legal foi o seguinte: 22 mil pessoas curtiram, 7.808 pessoas compartilharam. É muita gente, não é? É muita gente que se identificou com esse texto. E quando eu falei esse texto, quando eu escrevi o texto, foi um desabafo do meu coração. Eu sabia que estava pesado o que eu estava passando ali naquele dia. Eu sabia porque eu estava enfrentando aquilo. Porque eu estou resolvendo a treta de 4 gerações anteriores. Esse vídeo aqui, ele é exatamente a representação de onde veio a minha família. Meu pai veio de um lugar igualzinho esse, igualzinho, sem tirar nem pôr, igualzinho. Só que meu pai, ele deu um passo diferente, ele rompeu um ciclo de miséria e pobreza na nossa família, que era naquele lugar. Então, com 18 anos de idade, ele entrou em um ônibus e veio para São Paulo tentar a vida e veio. Os irmãos dele também vieram atrás. E eles começaram a trabalhar e prosperar. Foi muito legal. A gente começou a prosperar. No sentido, não chegou a ter riquezas, mas assim, poxa, uma casa, né, uma casa de alvenaria, 2 carros, nem sempre do ano. Aliás, nunca era do ano, mas né, tinha lá o seu Del Rey velho lá, mas tinha o que andar. Tinha dinheiro. Em dezembro a gente podia viajar e ir pro Ceará lá no Nordeste, fingir que é rico lá, né? E aí volta, aquele jeitão lá, né? E aí o que aconteceu? Qual é a história do meu avô? O meu avô, ele casou com a minha avó, teve 5 filhos. 3 homens, na verdade 2 homens, né? Um foi adotado, mas 2 homens. E aí esse ponto é importante, tá? Um é filho da minha avó, foi com outro, não é adotado, é com outro homem. Mas 3 homens e 2 mulheres. 5 filhos, tá? Meu pai e 4 irmãos. Os 3 homens vieram para São Paulo e começaram a trabalhar e fazer a vida. As mulheres continuaram lá. Dado momento, o meu avô, ele simplesmente abandonou a minha avó. O telhado da casa era a única coisa que prestava. Ele vendeu o telhado. Ele não tirou as telhas, mas ele vendeu o direito sobre o telhado. E minha avó teve que ficar lavando roupas para pagar aquele telhado. Deu para entender? Ele foi embora e constituiu outra família. Olha o comportamento, tá? O padrão. Meu pai é um homem de Deus, aceitou Jesus, ele era inclusive tesoureiro da igreja. Só que em dado momento, em algum momento da vida, ele caiu uma ficha para ele, ele falou assim, olha, ele veio para minha mãe e falou, eu não sou feliz. A gente estava indo para a igreja, inclusive, nesse dia. Era um domingo, a gente estava, a família linda e família de crente mesmo, sabe? E aí ele virou para minha mãe e falou assim, olha, eu não sou feliz. Porque não é a vida que eu quero. Ok. Minha mãe recebeu uma palavra, eu lembro até hoje, eu não lembro se meu pai estava na igreja, mas eu lembro, não sei como que estava no processo do divórcio e tal, mas eu lembro muito bem dessa palavra, foi o irmão Leonardo. A gente ia na Assembleia de Deus, esse irmão levantou e falou assim, olha, Maria José, eu vejo que vai passar uma tempestade na sua casa, e eu vejo essa tempestade levando o telhado embora. Quem foi que levou o telhado embora quando foi embora? O meu avô. Meu pai não levou o telhado físico, mas ele levou o telhado. Ele levou o que protegia, ele levou a proteção da família, nos deixando inseguros, com medo, sem saber o que fazer. E o que foi interessante é que os meus 2 tios fizeram a mesma coisa. Abandonaram as famílias e foram ter outros filhos. Foram construir outra família. E hoje todas as famílias são bagunçadas. As minhas tias, que ficaram lá, naquele sertão, estão até hoje casadas com seus filhos. Até hoje casadas. Então, a ficha que cai para mim é que isso é uma coisa que está vindo na parte dos homens. Mas será mesmo que é uma maldição espiritual? Será que é uma herança espiritual? Ou será que tem mais coisas por trás? No sentido físico, a epigenética, que é um dos ramos da ciência, da genética, tem estudado e avançado, comprovando a palavra de Deus. Eles estão estudando, ainda carece de mais comprovações, eles falam o seguinte, que é possível as emoções que o pai teve transmitir até a 4ª geração. Os medos, os sentimentos, pela genética, pelo gene, você transmitir sentimentos para a criança, o pai e a mãe, até a 4ª geração.
o que a Bíblia fala aqui. Não é isso? Ok. Meu pai, ele aceitou Jesus, converteu e tudo mais. Houve obras de, né, falaram que tinha obras de feitiçaria e tudo mais. E hoje ele ficou um tempo no mundo, depois voltou para a igreja. E ele foi parar numa dessas igrejas aí que fala, olha, vem aqui, que dá dinheiro aqui, que você vai prosperar e tal. E ele acreditou nisso e vai, toma-lhe dízimo, tudo que pegava dava, porque mais ia ser dado, não é isso? E aí quando ele percebeu que estava só dando e não estava recebendo mais, poxa, tem alguma coisa errada, porque a gente é assim. A palavra de Deus diz uma coisa, aí a gente bota a fé na palavra de Deus. Começa a fazer, não pela coisa certa, mas pensando no retorno que receberá. E aí como o retorno não vem, porque teu coração está voltado para outra coisa, aí você fala assim, não, deixa eu justificar aqui, não é bem assim. Né, o dízimo é do Velho Testamento, então quer dizer que não é bem assim, não é porque eu vou dar dinheiro que eu vou receber e tal. Começa essas justificativas aí. Ok. É por isso que nós precisamos ler e entender a palavra de Deus. Como é que você pode testar o que eu estou falando aqui, se você não está consultando nenhum versículo que eu estou lendo aqui? Se eu quiser enganar o seu coração, como é que você vai saber se é verdade? Você vai falar para mim que amanhã você vai chegar em casa e vai pesquisar tudo que eu falei aqui? No último domingo que pregaram aqui, você pesquisou durante a semana? No outro domingo você pesquisou? Aliás, você lembra quais foram os assuntos que a gente falou nos últimos 3 domingos? Está na hora da gente acordar, despertar e entender o porquê que a gente sofre o que sofre. A palavra de Deus fala assim que a nossa guerra verdadeira não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, nas regiões celestiais. E eu tenho para mim que a maior região celestial que existe é na sua mente. Porque Deus, Jesus falou que o reino dos céus, celestial é céu, não é isso? O reino dos céus está onde? Dentro de vós. E ele ainda fala assim, tudo que for ligado na terra, terá antes sido ligado no céu. E tudo que for desligado na terra, tudo que você vê na terra, terá sido antes desligado no céu. Tudo começa na sua mente. É por isso que em Romanos 12:2, Paulo diz, não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos a vossa mente. Metanoia. Para quê? Para viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é uma vontade que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Segundo Coríntios, capítulo 9, se não me engano, fala isso. E aí eu quero que você hoje saia daqui colocando o diabo no lugar dele. Qual é o lugar do diabo? Aonde? Embaixo do pé? Mas para você colocar o diabo embaixo do pé tem que ter poder de Deus, né? É engraçado porque eu vou contar mais uma história da minha infância. Eu morava, a casa onde a minha mãe mora até hoje, ela é atrás de um cemitério. Eu sempre fui uma criança muito sensível para as coisas. Eu tinha sonhos e sentia coisas e sempre senti muito medo daquele lugar. Eu lembro de um primo meu que ele estava desviado. Na verdade, ele é marido da minha prima. Ele estava dormindo lá em casa por um tempo. Inclusive, estava dividindo o quarto comigo. Ele estava dormindo na cama. E aí, dado momento, ele sentiu. Ele falou que estava dormindo e falou assim, Lucas, você veio para minha cama essa noite? Eu não. Fiquei aqui na minha cama. Aí ele falou assim, não, pô, tu veio para minha cama. Porque eu senti você vindo, eu até dei espaço para você. Eu falei, não, cara, eu não fui, eu fiquei aqui deitado na minha cama. Logo depois, esse rapaz estava com um pano passando na casa aqui gritando, eu vou passando pela glória, dando glória, pela vida. Com medo. Medo do diabo. É quando você tem medo do diabo, o que acontece? Vai buscar Deus, não é isso? Quando vem um endemoniado na igreja, o que acontece? Meu Deus, endemoniado, deixa eu ir. Vai que ele começa a falar sobre o que eu tenho feito. Meu histórico do meu celular, as minhas conversas do WhatsApp. Não é isso? Sim ou não, igreja? A galera muda quando tem um sonho, quando vê coisas. E o mundo espiritual é real, a guerra está aí o tempo todo. É o tempo todo. E aí você sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? Será que ele tem tanto ódio de você e ele quer espizinhar a sua vida? A vida dos seus filhos?
a vida da sua família, da sua geração, porque ele sabe que você é mais forte através do sangue do Cordeiro. Ele sabe que você é mais forte do que ele. Só que o diabo, ele é representado lá em Êxodo como Faraó. E assim como o Faraó sabia que o povo hebreu era mais forte do que o povo egípcio, ele usou de astúcia para dominar o povo hebreu. Ele foi astuto, ele falou assim, olha, eles são mais fortes que a gente, vamos usar de astúcia com eles? Vamos lá e a gente mostra para eles que eles não são ninguém, e a gente domina eles. E escravizaram o povo de Deus. Lá em Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 15, fala sobre o diabo. Fala assim, olha, como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foi lançado por terra você, que debilitava as nações, você dizia no seu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, você será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Qual era o desejo de Satanás? Ser semelhante ao Altíssimo. O diabo, que naquela época era um anjo de luz, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E o Altíssimo, na sua mais infinita benignidade, sabedoria, sabe o que ele fez? Ele pegou um monte de terra, fez um boneco, soprou o espírito dele e te fez imagem e semelhança dele. Imagina para o diabo, um anjo de luz, ver Deus pegar terra e pó e fazer a imagem e semelhança dele, e ele que tinha um desejo de ser semelhante a Deus não consegue? O que você acha que esse cara vai fazer? Ele vai tentar de todas as formas destruir a obra de Deus. Ele vai tentar de todas as formas te enganar, perverter a sua mente, te humilhar, te acusar, colocar você como um gafanhoto, porque era assim que o povo hebreu se via. E gafanhoto é o quê? É um inseto. Quando Moisés manda os espias, 10 dos 12 fala assim, olha, a gente viu os gigantes e nós éramos como gafanhotos. Ele está falando o quê? Eu sou inseto, diferente aos gigantes que aparecem. E gigante na Bíblia sempre falou de desafio, de dificuldade, de problema, assim como os montes. Só que Jesus veio para te dar vida e vida abundância, ele veio para te ensinar sobre a fé. Ele falou, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você manda um monte. Não é para você ficar brincando aí com a geografia do mundo. O monte é um símbolo. Problemas que você tem, se você olhar para o monte e falar, olha, saia daqui, eu não admito você aqui, em nome de Jesus, vá para o mar, ele tem que ir. Por que é que você não tem se posicionado como filho amado de Deus vivo? Por que é que você não tem se posicionado como Cristo falou sobre quem você é? Você talvez seja a 4ª geração, ou talvez já tenha virado a 3ª. A verdade é que, através da sua vida, você pode agora transformar. Eu não sei se você é a 4ª geração, assim como eu. Mas eu decidi que através da minha vida virão 1000 gerações de abençoadores. É por isso que eu estou nessa igreja, né? Essa igreja é gerando abençoadores, não é isso? Pois é. João capítulo 1, versículo 12 fala, mas a todos quantos aquele que nele creu, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ok. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas o panorama geral é que, amado, não importa se a maldição é espiritual ou se não é. Não importa se é uma repetição de comportamento vindo da sua genética ou daquilo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância. Através do sangue do Cordeiro você é lavado e remido e liberto de todo o pecado, de toda acusação. Nenhuma condenação há para você se você estiver em Cristo Jesus. Mas você tem que fazer sua parte. Jesus falou assim, vou lá ressuscitar Lázaro. E aí quando chegou lá, tinha uma pedra na frente do túmulo. E ele falou assim, tira a pedra. Eu não vou fazer sua parte. Ressuscitar o morto é comigo. Tirar a pedra é com você não, comigo. Fala eu, comigo. Fala, aponta assim, ó, eu, comigo, vai, quero ver todo mundo.
Tirar a pedra é comigo. Tirar a pedra com você. Tirar a pedra comigo. Ele já deu a instrução como é que tira a pedra. Não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas transformai-vos a vossa mente. Como é que transforma a mente? Como é que programa a mente de alguém? Como é que você foi programado? Através daquilo que tudo que você viu, ouviu e sentiu. Há uma ciência chamada PNL, Programação Neurolinguística. Programação dos neurônios, da cabeça, através da linguística, através da linguagem. E há poder na sua linguagem, há poder na palavra. Foi através da palavra que Deus fez todas as coisas. E Deus disse: haja luz e houve. Haja mar e houve. Haja terra e houve. E aí ele falou, ele ensinou já. Mas antes de falar, você tem que pensar. Não é isso? É impossível falar antes de pensar. Porque a palavra vem do seu pensamento. Tudo que existe nessa terra, tudo que é palpável, tudo que é físico, antes estava no mundo invisível. Então primeiro eu tenho que pensar. Está controlando o tempo aí? Não? Primeiro eu tenho que pensar. E aí lá em Provérbios fala assim, olha, Provérbios capítulo 23, versículo 7, fala assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Tem uma outra versão que fala: assim como tu pensas, tu és. Filipenses capítulo 4, versículo 8 fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Deixa eu ver aqui se está escrito tudo que é boleto, tudo que é dívida, tudo que é problema, tudo que é doença. Na sua Bíblia está escrito isso? Se não está escrito isso, me explica o porquê é que você tem pensado mais na dívida, no boleto, no problema, na dificuldade, na doença, do que está falando a palavra de Deus. Será que você sabe mais que o Criador? Será? Colossenses capítulo 3, versículo 2: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas daqui da terra. Me fala uma coisa, essa semana, quantas vezes você pensou no céu? Quantas vezes você pensou no céu? Você fechou os olhos e se viu lá, nas ruas de ouro, aquela luz que cega, e tão brilhante que ela é. Quantas vezes? Feche os olhos agora. Porque se o tempo é só uma coisa que passa rápido, você já pode se imaginar lá. Se você fechar os olhos agora, eu tenho certeza que você começa, se você se concentrar de verdade e entrar, cara, você vai se ver lá. Você vai se sentir lá. Isso vai fortalecer a sua alma, o seu espírito. O seu espírito vai falar: cara, estou em casa. Que alegria, estou na minha casa. Estou perto do meu Deus. Pode abrir os olhos. Eu sei que é bom, mas calma. Me fala uma coisa. Tem como se sentir triste pensando no céu? Tem como se sentir deprimido, com solidão, rejeitado, pensando no céu? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, tem um texto antes, né? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Está falando sobre o Espírito Santo levar cativo o seu pensamento à obediência do Senhor. Quem controla o seu pensamento? Quem? Vocês estão aí, igreja? Tá tudo bem? Faz assim para eu ver se vocês estão vivos. Cutuca a pessoa do lado e fala assim: quem controla o seu pensamento? Vamos ver se vocês pelo menos respondem uns aos outros. Cutuca, cutuca, cutuca. Tem que cutucar. Vamos, cutuca aí a irmã, levanta, cutuca, fala assim: quem controla o seu pensamento? Pergunta para ele, tem que ter resposta. Tem que ter resposta. Quem controla o seu pensamento? É você ou as circunstâncias? É você ou o inimigo da sua alma? O astuto, mentiroso, acusador?
E aí depois que você pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus, e encher o seu coração, porque a Bíblia fala assim, a boca fala do que o coração está cheio. Quando você encher o seu coração da palavra de Deus, aí você vai ter o que falar. E vai conseguir reprogramar a sua mente. No amor, 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor, não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa ou lança fora todo o medo. Então, se você está sentindo medo, é porque você não tem acessado o amor verdadeiro. Porque na hora que você acessa o amor, e a palavra de Deus não pode mentir. Porque se esse versículo está errado, todo o resto da Bíblia está errado. Tudo que a gente acredita é uma mentira. Então, se ele não está errado, é a gente que está. No amor não há medo. Se eu estou sentindo medo, eu estou fora do amor. Porque o amor lança fora todo o medo. Mas eu sei que é desafiador. Eu sei que é desafiador. E aí, nessa semana que eu estava assim, tem um livro na minha casa que há uns 8 ou 10 anos ele está comigo. E eu nunca tinha lido. Porque eu já conhecia a história, já tinha visto o documentário que chama O Segredo. Alguém já ouviu falar O Segredo? O Segredo, isso aí vocês sabem, né? O Segredo, ele fala da lei da atração. Cara, pensa numa lei que funciona. É um negócio sobrenatural. Por que é sobrenatural? Porque está escrito aqui, ó. É você que cria a realidade. O que é ligado no céu é ligado na terra. É você que cria a realidade. Aí o ser humano do mundo vai lá, não sei se é do mundo, mas vai lá, pega um livro, escreve esse livro para o mundo, coloca o nome O Segredo e vende milhões. E o crente com esse livro em casa e não lê. Aí o Espírito Santo cutucou assim meu coração, eu estava angustiado nesse dia, porque eu também estou passando por desafios, né? Estou mudando algumas coisas na minha vida, e é normal que o medo venha. E aí o Espírito Santo falou assim, olha, pega esse livro aí para você ler. Aí eu peguei e comecei a ler. Cara, aquele livro me relembrou de coisas que eu vivi com Deus, me animou de novo, e eu fiquei animadão, e aí ele falou assim, incircunciso. Você precisa de um livro do mundo para te animar? Falei, Deus, tô lendo menos, né? Tô preocupado, né? Eu não vim tacar pedra em você hoje, fica tranquilo. Eu tô apanhando aqui mais do que qualquer um de vocês. Ele falou assim, tá preocupado, né, filhão? Eu não já te mostrei como é que você sai do deserto? No ano de 2023, Deus me mostrou como sai. Ele me lançou no deserto no ano de 2022. Em 23 ele mostrou como sai. Ele falou assim, olha, você está no deserto. Eu falei, tô. Ele falou assim, então busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão dadas. Eu falei, estou buscando. Ele falou, então integre o seu caminho com o Senhor. Aí eu entreguei. Ele falou, então vou passar um teste aqui para ver se você entregou mesmo. Aí ele fez alguns testes, eu tinha passado um teste. Aí apareceu a palavra assim, ó, tu me farás ver o caminho da vida, na sua presença plenitude de alegria, e à sua direita delícias perpetuamente. É na presença dele que há plenitude de alegria, é só lá que você vai encontrar. Mas o astuto, ele fica te mostrando coisas, te desviando, te entulhando, colocando carga em cima de você, carga de trabalho. Oportunidades que parecem que vão, nossa, é Deus, e nem sempre é. Ele é astuto. Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Oração, súplica. E aí quando eu comecei a orar a palavra, coisas foram acontecendo na minha vida, transformação, o sobrenatural. A Valnice fala assim, quando você ora a palavra, você já começa ganhando. Quando Abraão foi interceder pelo povo, quando Moisés foi interceder pelo povo, ele usou a palavra que o próprio Deus tinha falado para defender o povo. Então é assim que você deve orar. Senhor, o Senhor me disse que ia dar vida e vida abundância. Nessa área da minha vida aqui, eu estou na escassez. Eu quero abundância. Não é pedindo igual mendigo. Ai, Deus, me ajuda. Não é assim não, irmão. Como é que Jesus mandou parar o mar? Acalmar o mar? A tempestade que estava barulhenta. Tempestade, por favor. Foi assim? Acalma-se. O que aconteceu? Acalmou. Lázaro, por favor, vem para fora. Foi assim? Lázaro, para fora. Quando Jesus ia ressuscitar alguém, ele fala assim, levanta.
Ele não falou se você pedir para essa montanha se atirar no mar, ela vai fazer. Ele falou, se você ordenar que essa montanha se lá daqui e vá para o mar, ela vai para o mar. E aí, tem coisas que até, voltando aqui ao poder de você criar as situações da sua vida. Eu estou com tempo ainda? Perdi as contas. Me dá um toque aí. Tô acabando já. E aí, voltando nessa situação, teve aqui quem lembra aqui, vou contar mais uma história que o testemunho aquece o nosso coração, né? Eu fui muito impactado pelos testemunhos do Luciano Subirá, do pastor Luciano Subirá, quando eu comecei a caminhada com Deus, e eu falava assim, cara, não é possível que esse cara viva essas coisas. Se tem para ele, tem para mim também. Eu também quero. E aí eu comecei a pedir para Deus, não, eu quero viver isso aí. Legal. E é quando você se posiciona como filho, e você determina aquilo que você quer, você tem que escolher. Fala assim comigo, escolher. Eu tenho que escolher o que eu quero. Não é perdido, qualquer um, qualquer carro, não. Qualquer coisa, qualquer emprego, qualquer coisa. Não, você tem que escolher. Você é filho amado de Deus, um príncipe e uma princesa nessa terra. E aí teve um evento aqui de casal. Vocês lembram? Quem estava aqui no evento de casal? Do ano passado, não foi? A Diana e o Robson fizeram, foi retrasado? Foi passado, retrasado? Teve um evento de casal aqui, e aí a Diana e o Robson fizeram 2 negócios para sortear. Uma bandeja, né, de mármore, bonito, e um vaso de flor. Bonitão. Aí a Juliana, minha esposa, está aqui. Ela falou assim, eu quero ganhar. Eu falei, qual que você quer? Ela, qualquer um. Qualquer um não dá. Escolhe. Ela falou, eu quero o vaso. Parece que é o vaso, então nós vamos ganhar o vaso. Estava aqui, nessa igreja, aconteceu. Aí eu estava com o número 16 na mesa, assim. Na hora que a irmã pegou aqui o vaso, não lembro quem que era, mas pegou o vaso para sortear, eu peguei meu papel e levantei. Qual o número que falou? 16. Fui lá, busquei o vaso, falei, tá aqui o vaso. Toma. Coincidência, né? Coincidência. No outro fim de semana, a gente estava lá numa festa na rua de casa, na rua de trás. Até o Bruno tá ali, estava com a gente ali, é o testemunha. Então tudo que eu estou falando aqui tem prova. A gente estava lá e a Juliana falou assim, brincando, né? Ai, não dá nem para escolher aqui e tal, não sei o que tem ali para escolher. Eu falei, vai lá e olha, escolhe. Ela falou assim, eu quero um bolo de milho. Tinha um bolo de milho lá. Eu falei, você quer o bolo de milho? Então a gente vai ganhar o bolo de milho. Com fé e convicção. Quando eu fechei a boca, o que aconteceu? Juliana do Lucas. Aí ela vai lá buscar quando ela volta o bolo de milho na mão. É assim, querido. É assim. E aí, quando eu acho que eu estou arrasando com as minhas histórias... e tem mais uma, deixa eu contar outra. Eu vi o Luciano Subirá falando assim, quando ele é pastor itinerante, ele estava no Natal e ele queria comer muito um panetone. Aí ele falou assim, olha, Deus, eu quero um panetone dos top. Já que eu sou filho de Deus, eu quero escolher, quero dos top, mas eu não quero um só não, porque eu estou dividindo o quarto com o pastor, eu quero um para mim e um para ele. Eu não quero dividir com ninguém. Esse aqui é meu. E foi para a igreja, para o culto. Quando ele voltou para o hotel, ele falou que tinha 2 panetones lá, do que ele quis. E aí o rapaz da portaria falou assim, olha, esse panetone aqui, passou uma mulher aqui e deixou para o senhor. Ela falou que ela estava no mercado, ouviu uma voz que mandou comprar o panetone e deixar ela nesse hotel aqui para o pastor. Ele falou, glória a Deus, aleluia. Eu falei assim, tá brincando, né? Eu também quero. Deus, eu quero um panetone. Ela estava no mercado, bem no dia que eu estava escutando, eu falei assim, estava no mercado, eu vi um panetone da Lindt. R$100. Eita, R$100 um panetone, 400 gramas? Eu falei, é esse aqui que eu quero, Deus. Na outra semana, uma cliente minha me deu um panetone. Quando foi? É porque tu não pede, não tem uma casa, uma mansão, uns 5 milhões, porque eu nunca tinha pedido. Agora que eu caiu a ficha que eu vou pedir. Hoje eu estava tomando... Vocês estão achando estranho? Estranho, meu filho. Sabe o que é estranho? Estranho é os filhos de Deus não viver as coisas sobrenaturais do Senhor. Isso que é estranho. Estranho aos filhos de Deus não ser promovido 2, 3 vezes no ano, não ser dono das maiores empresas do Brasil, não estar nos governos. Estranho aos filhos de Deus ser governado por uma pessoa como a gente está sendo governado aí. Isso que é estranho. Aí hoje eu estava falando assim, eu estou arrasando com as minhas histórias. Eita, que eu sou homem de fé. Aí eu fui tomar café com o Eduardo, tá bem ali, ó. Outra pessoa, tá vendo que tudo que eu falo aqui eu tenho um pouquinho da prova. Aí o Eduardo contou uma história de uma irmã, que ela recebeu uma palavra que Deus ia dar uma casa para ela. Era missionária? Uma missionária. Deus falou para ela assim, olha, eis que te digo, vou te dar uma casa. Aí, olha só que mulher de Deus, visionária.
Ela falou assim, já que Deus vai me dar uma casa, eu vou escolher. Eu quero a melhor da cidade. Aí ela foi atrás da casa melhor da cidade, falou assim, essa aqui, ó. Começou a orar pela casa, essa aqui é minha. E o dinheiro para pagar? Não tem, mas é minha. Orando por a casa. Aí foi conversar com o dono da casa falou assim, você tem dinheiro, minha filha? Não. Aí ele falou assim, só um milagre para você comprar essa casa. Ela falou, pois pronto, é isso que eu preciso, milagre. Começou a orar e declarar, é minha, e visualizar com a mente dela, dentro da casa, essa casa é minha. Aí pegou a intimidade com o rapaz, orou pela vida dele, trouxe a palavra para ele, transformou a vida dele, né? Foi um instrumento, na verdade, de transformação, através do Senhor Jesus Cristo. O que o rapaz fez? Deu a casa para ela. Ofertou a casa para ela. Sabe o que é louco? E quando eu era criança, eu lembro de ter testemunho assim, ó, todo dia na minha igreja. Coisas parecidas, milagres acontecendo, igreja, irmã que orava pela casa e a casa vinha. Aqui é real. O mundo chama de o segredo, o poder da atração, o subconsciente, o que você quiser chamar, meu amigo. Jesus chamou de fé. Jesus chamou de fé. Fé para curar. E aí quando ele curava, ele ainda falava assim, olha, foi a tua fé que te salvou. A tua fé te curou. É. Ah, isso aí, depois eu conto. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Bom, então a gente já entendeu. Não importa se é maldição hereditária, se é o que seja. O que eu sei é o que eu vejo. Um padrão de comportamento que vem através das gerações. Um padrão de repetição. E nem tudo pode ser espiritualizado. O pastor pregou muito bem aqui sobre discernimento espiritual. Outro dia eu vi um vídeo no TikTok de um pastor, entre aspas, dando uma palavra lá, de olhos fechados e falando a palavra, e um negócio de fazendo assim em cima do altar. E aí quando eu olhei os comentários, um monte de gente do candomblé, da Umbanda, falou assim, tem espírito aí, mas não é o santo não, viu? O povo do mundo reconhecendo. E a igreja, glória a Deus. E aí sabe o que esse pastor falou? Falou assim, fulano, ele estava brigando com alguém, falou assim, você acha que eu não mando lá o espírito da morte te pegar ao meio-dia? Salmos 91 fala que Deus te livra do espírito da morte, que é a sola meio-dia. Como é que ele pode contra a própria palavra? Precisamos ter discernimento espiritual. Pois tudo, nem tudo é espiritual. Tem coisas que são emocionais. Tem coisas que você precisa. Tem coisas que são físicas, meu irmão. Você vai precisar tomar um remedinho para a cabeça. Quando o estômago está ruim, você toma remédio para o estômago. O cérebro funciona, é um órgão, mesma coisa. Eu estou acabando já? Quero falar só sobre o poder da palavra. Terminar aqui. Provérbios capítulo 18, versículo 21 fala assim, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha para a área da sua vida que está ruim. O que é que você tem falado sobre essa área? Eu tenho certeza que você vai ver reclamação, choro, lamúria, murmuração. Duvido que você está agradecendo e abençoando essa área. Duvido. Duvido que você está com dívida, que você está abençoando. Graças te dou, Deus. Porque o Senhor me dá saúde, condição de pagar. Eu duvido. Quando Jesus tinha lá 5 pães e 2 peixinhos, o que ele fez? Que porcaria, 5 pães e 2 peixinhos. Está difícil demais. Foi isso que ele fez? Não, Pai, graças te dou, porque o Senhor é bom. E tendo dado graças, multiplicou. E aí, para o final, o que mais que você tem que declarar? É o que mais tem que declarar na sua vida. Renovar a sua mente. Falar do que Deus fala sobre você. Ele fala assim, ó. Deixa eu falar mais alguns aqui sobre o poder da palavra. Efésios 4:29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas apenas a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem. Não é só não reclamar, é falar sobre Deus, falar sobre Jesus, falar sobre as bênçãos, transmitir graças ao que ouvem. Mateus 12, 36 e 37, digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas terão de prestar contas de toda a palavra inútil que falaram, porque pelas suas palavras você será justificado, e por elas mesmas será condenado. E quando eu falei sobre Yahvé, foi à toa. Yahvé significa eu sou. E a palavra de Deus fala assim, ó, não use o nome de Deus em vão. Qual é o nome de Deus? Yahvé, o eu sou.
E cada vez que você abre a boca para falar coisas malditas sobre você, aí sim você traz maldição sobre a sua vida. Eu sou burro, eu sou incompetente, eu não sou capaz. O que é que de fato Deus diz sobre você? Eu vou ler uma série de textos aqui, tá? E a gente finaliza. Gênesis 1:26. Você declara assim, ó. Eu vou declarar, tá? O que eu tenho feito e o que eu recomendo que você faça. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sou filho amado do Deus vivo. João 1:12. Eu sou nova criatura em Cristo, todo o passado ficou para trás e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Eu sou herdeiro de Deus, pois seu filho co-herdeiro com Cristo Jesus. Romanos 8:16-17. Eu sou rei, sacerdote para Deus o Pai. Apocalipse 5:10. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:21. Eu sou abençoado em tudo que faço, onde eu ponho a mão prospera, porque eu obedeço ao Senhor. Deuteronômio 28:8. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou sempre por cima e não por baixo. Deuteronômio 28:13. Eu sou santificado por Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:2. Eu sou mais que vencedor. Romanos 8:37. Cadê o amém? Eu sou sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-14. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou morada de Deus no Espírito. Efésios 2:22. Eu sou santuário de Deus, morada do Espírito. 1 Coríntios 3:16. Eu sou forte, pois o Senhor é minha força. Salmos 28:7. Eu sou amado de Deus. Romanos 1:7. Eu sou perdoado e livre de toda condenação e domínio do pecado. Romanos 8:1-6-14. Eu sou livre de toda maldição. Gálatas 3:13. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus Cristo. 1 Pedro 2:24. Eu sou guardado pelos anjos do Senhor. Salmos 37:7. Eu sou tudo o que Deus diz que eu sou. Se coloca de pé, irmãos. Você é tudo o que Deus diz que você é. Não tem condenação, não tem maldição. Não há ferrolhos, não há trancas, não tem nada que te impeça de viver o sobrenatural do Senhor. Amém? Viva a palavra, declare a palavra, conheça a palavra, carregue a palavra, fale do seu Deus e a fé. Amém?